Olá pessoal, tudo bem? Começando então o nosso terceiro vídeo aqui da nossa oficina introdutória ao C, oficina introdutória de C, né? E vou passar aqui para a área de trabalho. Aqui a gente já pode ver o que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje, né? Vamos trabalhar então os conceitos de vetores e matrizes. Bom, primeiro eu gostaria de lembrar vocês que como essa oficina é uma oficina introdutória, onde o meu objetivo é passar passar da forma mais simples alguns conteúdos da linguagem C que vocês vão ver em algoritmos, em lógica de programação e também nos próprios laboratórios de programação, vocês vão acabar vendo isso em C. O meu intuito é simplificar, é fazer vocês terem uma base para quando vocês verem esses conteúdos já terem alguma noção básica do que eles são, né? Então, vetores e matrizes, e também na próxima aula que vai ser funções, existe muito conteúdo sobre isso. E então eu vou ser bastante abrangente nisso. Eu não vou focar muito em algumas coisinhas de vetores e algumas coisinhas de matrizes e nem em algumas coisinhas de funções. Eu vou passar a ideia geral e a ideia introdutória dessas partes, para que quando vocês cheguem nessas matérias, nesses conteúdos mesmo lá na cadeira, vocês já tenham uma base. Quando o professor fala para vocês de vetores, fala para vocês de matrizes, quando ele começar a explicar um pouquinho de funções para vocês, vocês já terem uma base, certo? Então, continuando aqui agora essa nossa conversa de hoje sobre vetores e matrizes, nós vamos falar então o que são vetores, por que usá-los e como implementá-los. E matrizes é a mesma coisa. O que são matrizes, por que usá-las e como implementá-las. Bom, vetores então, né? Eu vou explicar o que eles são, bem dizer. Bom, vetores nada mais é do que uma variável que pode armazenar vários valores. Por exemplo, uma variável do tipo int chamada número, a gente sabe que ela armazena um número só, né? E se a gente quisesse armazenar outro número sem sobrescrever o número que a gente já tinha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, vou criar uma variável int número e vou botar que ela vale 0, certo? Então a variável número, ela já tem o seu valor, já tem 0. Aí quando a gente faz assim, ó, printf, digite um número e faz um scanf aqui embaixo, scanf aqui, endereço da variável, ok, e vamos ler e vamos printar já a nossa variável número, só pra gente ver como é que ela tá. Número, ok. Vamos ver aqui, digite um número, vamos digitar 5. Ele printou 5, né? Mas aí vocês lembram que ele tinha aqui, ó, número igual a 0. E aqui a gente pede para ele digitar um número e a gente armazena agora o número que o usuário enviou em cima desse 0. A gente sobrepõe o valor de número, né? O número era igual a 0, mas agora a gente quer salvar em cima o número 5. Então o 0 deixa de existir e o 5 começa a existir ali. Com vetores, usando os vetores, a gente consegue manter o valor inicial da variável e ir adicionando valores naquela variável. Então, de um jeito bem simples assim, a gente pode imaginar que vetor é uma variável com vários valores. Falando bem de forma leiga, sabe? De uma forma bem leiga, assim, em vetores a gente pode imaginar que é uma variável que recebe vários valores e armazena todos eles sem perder nenhum deles, sem sobrescrever, certo? De acordo com o tamanho. Mas isso aí a gente vai ver mais tarde. Aí, por que é importante usar os vetores? Bom, digamos que a gente está lá num programa e aí fala lá assim, faça um programa que receba 50 números, ou 1000 números, ou 200.000 números. Pô, imagina tu ter que escrever int número 1, int número 2, int número 3, int número 4, e tu não pode perder nenhum desses números. Tu ia acabar criando, se tivesse que escrever 100 números, tu ia acabar criando 100 variáveis. Imagina que trabalho isso e também que pesado ficaria o teu programa, o teu código, né? Então com os vetores a gente pode criar uma variável só, que é um vetor. A gente cria um vetor e coloca que o vetor tem 100 posições. E aí a gente coloca cada um dos 100 números em uma das posições do vetor. Ficando muito mais fácil assim, né? A gente só escreve uma vez aqui a variável vetor e aí a gente trabalha recebendo os dados e armazenando nela.
Como na aula passada a gente aprendeu laços de repetição, agora sim que a gente pode implementar os vetores, porque os vetores eles vão, quando tu falar em vetor, certamente tu vai ter que usar laços de repetição, tu vai ter que criar um looping, porque os vetores eles, como ele é uma variável com vários espaços, para tu popular vários espaços tem que ficar fazendo voltas ali até completar todas, né? Isso aí eu vou explicar melhor aqui na prática agora. Por exemplo, como é que a gente pode escrever um vetor, como é que a gente pode declarar um vetor? Vamos lá, deixa eu apagar essa parte aqui. Aqui então a gente pode primeiro, aqui. Bom, primeiro a gente tem que botar o tipo, né? O vetor pode ser do tipo int, pode ser do tipo float, pode ser do tipo char, pode ser, escrevi chat, char, pode ser do tipo double, pode ser qualquer tipo, tá? Até bool, se eu não me engano, pode ser um vetor, mas nunca vi antes, então acho que não vai ser muito necessário. Bom, vamos lá. Vamos criar um vetor tipo int aqui. Int, vetor, e aí como é que a gente faz agora? Porque isso aqui é uma variável. Como é que a gente transforma isso num vetor? Bom, aí, quando é vetor, tu vai escrever o tipo da variável, o nome dela, e tu vai colocar aqui, ó, colchetes. Abre colchetes, fecha colchetes. E aí tem vários jeitos de declarar um vetor. Vocês podem fazer, se tu já quer botar alguns valores no vetor, tu pode abrir chaves aqui, dar o sinalzinho da igualdade, abre chaves e vai colocando os valores, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aqui. Então, ó, dentro da minha variável int vetor, tá todos esses valores aqui, ó. Todos esses valores aqui estão dentro da minha variável int vetor. Ou vocês podem colocar e fazer assim, ó, int vetor 2 vai ter, abre colchetes, e aqui nesses colchetes aqui, dentro deles tu pode colocar quantas posições tu quer que a tua variável vetor tenha. Então, ó, eu quero que ela armazene, deixa eu pensar, 4 números. Eu quero que ela armazene 4 números. Então, nessa variável vetor 2 tu vai poder armazenar até 4 números. Depois disso tu pode acabar perdendo dados. Por exemplo, se tu tentar colocar 5 números nessa variável vetor 2, ela vai colocar os 4 números e aí o quinto número vai ser descartado. Ele não vai entrar porque já foi todo o espaço daquela variável, certo? Então tem esses dois jeitinhos aqui principais, né, de se fazer. Uma outra coisa que é importante a gente ter em mente. Na verdade eu vou fazer um exemplo aqui. Vamos deixar esse aqui. Vou deixar esse vetor aqui e vamos imprimir ele na tela. Como é que eu faço para imprimir um vetor, né? Bom, se a gente fizer só printf, botar uma porcentagem i aqui, né, para dizer o tipo da variável que a gente quer imprimir, e colocar vetor e der um ponto de vírgula, o que vai acontecer, será? Vamos ver. Ó, deu um erro. Qual que foi o erro aqui? Tá. Deixa eu ver se foi isso. Opa, aqui ó. Tá, antes era ponto e vírgula. Agora, ele deu um errinho aqui nos colchetes, né? Porque se a gente for imprimir assim, a gente tem que especificar qual número a gente quer imprimir. E aí, como é que é feita essa contagem do vetor? Eu vou colocar um comentário aqui embaixo. Assim, ó. Se a gente fala que o nosso vetor tem 5 posições, então ele vai encarar da seguinte maneira. Na posição, a primeira posição do vetor é sempre a posição 0. Quando a gente fala em vetor e matriz, posição de vetor, matriz, índice do vetor, índice da matriz, a gente tem que pensar que a primeira posição é 0. Ele começa a contar do 0. Então, aqui, por exemplo, nós temos o número 1, o 2, né? Deixa eu dar um espaço aqui. Deixa eu vir aqui, pertinho aqui da coisa. Aí, ó. Deixa eu fazer, tá, ok. Aqui é a posição 0. Aqui é a posição 1, aqui é a posição 2, aqui é a posição 3, aqui é a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, aqui. Então, esses são os nossos números, né?
Deixa eu alterar os números aqui para não dar confusão. Botar uns números aleatórios. Opa. Aí. Ok? Então, ó. Esse nosso vetor, ele tem 10 números. E ele começa da posição 0 a contar. Então ele vai da posição 0 até a posição 9. Ok? Então vamos lá, eu quero imprimir o número que está na posição 1. Na posição 1. Quem é que está na posição 1 aqui no nosso vetor? É o número 23. Vamos ver se ele vai imprimir o número 23. Ó, ele imprimiu o número 23. Viram? Então, a gente tem que lembrar no vetor que o índice do vetor sempre começa a contar do zero. Então, se a gente quer um vetor de 4 posições, ok, ele vai ter 4 posições. Mas as posições vão ser a posição 0, A1, A2 e A3. Certo? Isso é o mais importante do vetor. Se gravar isso daqui, vai ficar muito mais fácil para vocês se organizarem em posições, porque mais tarde em vetores a gente pode trabalhar a coordenação dos dados dos dados do vetor. E aí nisso daí a gente tem que saber certinho como é que é as posições, como é que o vetor encara as posições, certo? Então isso é o pulo do gato, como diria um professor meu. Saber certinho qual posição começa e qual posição termina o teu vetor. Tá? Ok, mas vamos lá. Eu quero imprimir o vetor agora tudo de uma vez, Samuel. Como é que eu faço isso? Bom, para a gente imprimir um vetor tudo de uma vez, a gente tem que usar um laço de repetição, né? Vamos usar o for aqui. Vamos declarar aqui o nosso contador, né? Contador. E vamos fazer o seguinte aqui, ó. Contador igual a 0. Contador é... Bom, se o nosso vetor tem 10 posições, então a gente faz que ele é menor que 10. Né? Porque como o nosso contador começa do 0, então ele vai começar na posição inicial do vetor já. Isso também é importante a gente ver, ó. Quando a gente for fazer um laço de repetição e botar um vetor dentro, agora eu vou mostrar melhor pra vocês isso aqui, ó. Olha o cuidado que vocês têm que ter. Tá? Fizemos aqui, vamos dar um printf vetor posição. Aí vamos dar um porcentagem aqui para dizer o tipo da variável que a gente quer, né? Valor ponto barra n. Aí o que a gente vai fazer aqui, ó? O primeiro i ali eu quero mostrar para vocês em qual posição que tá. Vamos botar contador aqui e depois ali a gente coloca vetor e aqui. Lembra que eu falei que tinha que sempre especificar uma posição? Como a gente está no laço de repetição, a gente vai colocar no laço de repetição aqui no índice aqui do vetor, a gente coloca o contador. Porque vejam só, o contador é igual a 0. Né? Então aqui na verdade ele está dizendo que o vetor vai começar na posição 0. Aí ele vai rodar o primeiro for, vai vir no printf, vai imprimir, ó, vetor, posição, aqui vai imprimir o contador, então na posição 0, valor, e ele vai vir aqui, ó, vetor, ele vai entrar na variável vetor, vai entrar na posição que está o contador, o contador tem o valor 0, então ele vai entrar na posição 0 e vai imprimir. Aí, olhem só, melhor explicar aqui, ó. Aí, ó, vejam só. Posição 0, 17. Posição 1, 23. 2, 34. 3, 468. E assim por diante. Ele imprimiu certinho aqui como é que é o vetor, ó. Na posição 0 vocês têm o valor 17. Na posição 1 vocês têm o valor 23. E isso daqui, sempre quando a gente for usar então o laço de repetição, o nosso contador aqui do laço de repetição, o for, ele vai ser o índice que a gente vai colocar aqui, ó. Porque conforme o for vai incrementando, ele vai avançando nas posições do vetor. Entendem? Porque se a gente colocar, por exemplo, o número já direto aqui, colocar 0, ele vai imprimir o 0 em todos. Ó, imprimir o 0 em todos. Ou se a gente deixar sem nada, vai dar um errinho do compilador daí, porque o compilador ele exige que tenha alguma especificação ali. Opa, coloquei 2 colchetes. Aqui. Ó, já deu errinho já, ó. Ele espera uma expressão dentro disso daqui. Então a gente coloca o contador, que daí através desse contador, conforme ele está incrementando, ele começa do 0, a posição inicial do vetor é 0,
então ele vai incrementar até ser menor do que 10. A nossa posição máxima do vetor é a posição 9, então perfeitamente encaixa aqui, né? Conforme o contador do for incrementando, vai sendo percorrido o nosso vetor. Então, quando a gente usar vetores, a gente tem que sempre lembrar de percorrer ele para imprimir ele e também percorrer o vetor para ler ele. Agora eu vou mostrar um exemplo para vocês de um vetor que eu vou apenas especificar quantas posições ele tem. Tá? Vamos dizer que o vetor tem 5 posições. Então a gente vem aqui, né? Já que o vetor tem 5 posições, ele tem que rodar 5 vezes o for ali para preencher ele. E vamos botar aqui, ó. Deixa eu arrumar isso aqui. Digite um valor para a posição Vamos apagar essa parte aqui. E agora vamos ler ela, né? Vou botar um $i. E a leitura do vetor é como se fosse uma variável comum. Só lembrando que tem os colchetes e também a gente tem que colocar o contador aqui para ele especificar a posição que vai ser guardado aquele valor. Tá bom? Então, vamos percorrer o código aqui, ó. O que ele deu de erro aqui? Faltou ponto e vírgula. Aí, pronto. Ó, digite o valor para a posição 0. Vamos lá. Posição 0, vamos colocar um 4. Opa, o que houve aqui? Deixa eu ver. E vetor, contador 5 0, 1, 2, 3, 4. O que deu de errado aqui? Só um minutinho, deixa eu ver. Aqui, ó, pessoal. Acabei fazendo um errinho bobo aqui, ó. Esqueci de colocar o endereço da variável no SKF. Como é para ler vetor também é a mesma coisa que ler uma variável comum, a gente tem que colocar o endereço da variável aqui, nome da variável, né? E como é um vetor, a gente tem que colocar os colchetes aqui para especificar a posição que a gente quer guardar o número. Tá? Aí aqui agora acredito que vai dar tudo certo, ó. Aí, ó, digite posição, um valor para a posição 0, a gente colocou 1, vamos colocar 5 agora para a posição 1, 6, 8, 10. Na posição 5 a gente coloca 0, mas vai dar ruim aqui. Aí, ok. Por que ele foi até a posição 5? Porque aqui eu botei um igualzinho. Vamos de novo. Ó, vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Vai acabar agora. Aí, ó. Ó. A gente fez 5 posições aqui, ó. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Mas tem os 5 números aqui que a gente falou que queria armazenar. Certo? Aí agora, como é que a gente faz para imprimir esses dados? Daí, é daquele mesmo jeito, né? Vou fazer o contador de novo aqui, igual a 0. Contador menor que 5. Contador mais. Vou fazer o printf aqui. $i, barra n. Vamos imprimir só os valores do vetor agora. Vamos lá. Então vamos dar Aí, ó. Tem imprimir aqui certinho já pra nós, ó. Valor 1, valor 45, valor 68, valor 23, valor 65. E por enquanto aqui tudo tranquilo. Então, os vetores a gente consegue armazenar vários valores, né? Quantos valores a gente quiser, de acordo com que a gente coloca a posição certinha ali. Então, recapitulando, o vetor ele é uma variável que armazena vários valores, né? A gente primeiro declara ele ali e fala quantas posições ele vai ter. Daí então ele consegue armazenar o mesmo número de posições que ele tem, certo? É importante lembrar também que ele começa a contar as suas posições a partir do 0. Então ele tem a posição 0, a posição 1 e assim vai em diante. E aí, para ler vetor, como é que a gente faz? A gente pode, para ler o vetor,
por inteiro, a gente pode usar laço de repetição. Se a gente quer ler o vetor, colocar uma variável numa posição específica do vetor, a gente pode especificar também, ok? E para fazer a impressão do vetor, o jeito mais comum de se fazer é com laços de repetição, porque daí você não precisa ficar escrevendo um printf para cada posição. Com laço de repetição, tu consegue otimizar isso e escrever apenas um printf, que conforme ele vai rodando o looping ali, ele vai imprimindo os valores do nosso vetor, certo? E daí, o que é matrizes então? Qual é a diferença de matrizes para vetores? Bom, o vetor ele é uma variável unidimensional, ele só tem uma dimensão, né? Ou seja, imagine que o vetor é uma coluna apenas, ele é só uma coluna com que armazena vários espaços, tem uma coluna com várias células que armazenam vários dados. As matrizes, elas são vetores bidimensionais, ou tridimensionais, ou n-dimensionais, quantos vocês quiserem. Como é que a gente declara uma matriz daí? Bom, deixa eu apagar essa partezinha aqui. A matriz daí, a gente pode... Deixa eu apagar esse vetor assim. Vou escrever aqui matriz para ficar mais intuitivo. A matriz, ela vai ter a nossa... Como ela é bidimensional, né? Isso aqui, vocês podem encarar que é o que define qual a dimensão da nosso vetor, da nossa matriz. Por enquanto, isso aqui é um vetor, porque ele só tem uma dimensão. Se a gente colocar mais um grupo de colchetes aqui, a gente vai ter duas dimensões. Então, isso aqui, o vetor já se tornou uma matriz. Ok? Então, aqui, o primeiro grupo de colchetes aqui é a linha, e o segundo grupo de colchetes é a coluna, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode botar aqui que a linha, a gente pode falar que a matriz tem 3 linhas e 2 colunas, ou tantas linhas, tantas colunas. A gente pode declarar uma matriz assim, a gente pode declarar uma matriz também desse jeito aqui, ó. A gente coloca os grupos aqui, bota o sinal da igualdade, abre chaves e vai colocando os valores. Por exemplo, vamos colocar uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Aí vai ser assim, vamos colocar aqui, ó. Opa, 33 não. Aqui, ó, 3 linhas, né, já foi a primeira linha. Opa, já foi aqui. 3 linhas e 2 colunas, né? Então essa aqui vai ser a primeira linha, essa aqui vai ser a segunda linha, e essa aqui vai ser a terceira linha. Como é em colunas, é sempre impar. Como é em 2 colunas, é sempre impares, né? Então, será que... Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Como é que a gente faz para imprimir uma matriz daí, né? Porque se o vetor ele é unidimensional, a gente imprime com um laço de repetição. Porque, teoricamente, a gente só tem uma coluna para imprimir. Na matriz, já que a gente tem linha em coluna, a gente vai ter que ter 2 laços de repetição. Então, vamos criar aqui, então, já nossos contadores, né? Agora, vamos trocar o nome do contador para linha e coluna. Certo? Aí a gente abre o laço de repetição aqui e a gente faz o seguinte, olha só. A gente faz que linha é igual a 0, linha é menor, né, do que 3, já que a gente vai fazer com essa matriz aqui. Ok? Linha é menor do que 3. E a gente faz que linha mais. Ok? Aí aqui tá. Aqui a gente já tem o looping da linha, mas a gente tem que fazer o loop da coluna ainda. Então vamos lá. For coluna é igual a 0. Coluna é menor que 2. Coluna mais. Lembrando que as posições da matriz também começam a partir do 0, né? Matriz e vetor, as posições começam a partir do 0. Isso é importante lembrar. E vamos colocar aqui o printf matriz. Vou botar aqui linha e coluna
tá? A gente colocou 3 variáveis aqui para imprimir. Vamos agora colocar elas qual que a gente quer. A gente quer que imprima a linha, a gente quer que imprima a coluna e a gente quer que imprima a própria matriz, né? Matriz 2 e aqui o grupinho de colchetes. O que a gente vai colocar nesse grupinho de colchetes? Bom, se o primeiro grupo de colchetes é sempre a linha, a gente coloca a linha aqui e a coluna aqui, né? E vamos ver o que vai acontecer. Será que isso aqui vai dar certo? Ó, esqueci o barra N, pera aí, pra ficar melhor de visualizar. Vamos lá, aí ó. Então ó, linha 0, coluna 0, valor 1, ok. Linha 0, coluna 1, valor 1, ok. Aí passou para a linha 1. Na linha 1, coluna 0, tem o valor 1. Na linha 1, coluna 1 tem o valor 2. Na linha 2, coluna 0 tem o valor 2. E na linha 2, coluna 1 tem o valor 2. Bem certinho aqui, né? Como a gente colocou. Ele já vocês podem colocar os números aqui se vocês já tiverem, que ele vai separar, né? Conforme ele tem os espaços na dimensão ali. Ok? Outra coisinha aqui importante. Reparem como é que ele se comporta para imprimir a matriz. Ó, vamos lá. Ele entrou no for da linha, né? A linha é igual a 0. Essa condição é verdadeira. E ele já incrementou aqui. Então ele falou que linha é igual a 1. E foi executar as instruções. Entrando nas instruções, ele vai ter mais um for. Aí nesse for ele vai ter, ó, coluna 0, coluna é igual a 0. Ok, coluna é menor que 2. Sim, é verdade. Coluna incrementa. Tá, isso aqui. O incremento aqui, incremento ele sempre faz depois que ele faz as instruções. Acabei falando errado ali em cima, aí mais cedo. Então vamos pro print daí, né? Se aqui é verdadeiro, ele vai pro print. Vamos lá, matriz, a linha tal, coluna tal, valor tal. Então, ó, ele pega o valor que está na linha, a linha está valendo 0. Então ele vai imprimir 0. Ele pega o valor que está na coluna, a coluna está valendo 0, ele imprime 0. Ele pega o valor que tem nessas posições, nessas coordenadas, né? Ele vai lá na matriz 2 e verifica, ó, o que tem na linha, o que tem na matriz 2 quando as coordenadas são 0, 0. Tem o valor 1. E aí ele pega e já imprime pra gente. Ok. Perfeito. E olhem como é que funcionam os laços da repetição. O for da linha, ele entra e aí ele percorre todo o for da coluna. Depois que todas as colunas foram verificadas, ele sai e volta para aumentar o valor da linha. Depois que ele aumenta o valor da linha, ele entra nas colunas de volta para verificar as colunas dessa nova linha. E assim ele vai fazendo. Então primeiro ele verifica todas as colunas, primeiro ele pega uma linha, verifica todas as colunas, depois ele aumenta, depois ele troca de linha, verifica todas as colunas novamente, troca de linha, verifica todas as colunas, troca de linha, verifica todas as colunas. Samuel, dá para inverter isso? Dá para fazer ele ver primeiro as colunas, primeiro ele selecionar uma coluna, ver todas as linhas e depois trocar a coluna e verificar todas as linhas de novo? Pode. O jeito de impressão daí fica a teu critério, como é que tu quer utilizar a tua matriz, tá? Tu pode colocar a coluna primeiro, a linha primeiro para ver que valor vai dar. Tu pode criar uma matriz tridimensional, uma matriz de 4 dimensões, 5 dimensões, 6 dimensões, N dimensões. Só cuidado porque daí tu tem que abstrair bem como é que ela está sendo, porque depois de certas dimensões fica meio difícil de ver por código, tá? Ah, Samuel, para que a gente usa vetores e matrizes, por exemplo, além de armazenar vários números em uma variável só, que é melhor do que ficar escrevendo várias variáveis? Bom, jogo da velha é uma matriz. Se vocês forem fazer um jogo da velha no C, vocês vão ter que usar matrizes. Se vocês forem fazer um campo minado, vocês vão usar matrizes. E outras N coisas, né? Fazer cálculos matemáticos, vocês usam matrizes também. Então, de parte de introdução, parte de base, assim, para vocês terem de vetores e matrizes, vocês têm que ter essas ideias. Vetores e matrizes são variáveis que armazenam vários valores sem sobrescrever os que eles já têm, sem perder os dados que eles já têm, né? Salvo isso, se ultrapassar o limite de espaço que eles têm. Se ultrapassar o limite, naturalmente ele vai começar a sobrescrever ou a descartar os novos valores, né? Quais que são os cuidados? Qual que é o principal cuidado que tu tem que ter quando está mexendo com matriz e está mexendo com vetor? É sempre lembrar que as posições dos vetores e das matrizes começam a partir do 0. Tá? Vocês têm que cuidar disso.
porque senão muitas vezes vocês podem começar pensando que é a partir do 1, daí vocês colocam, aí tem lá, em que valor tá o número 17. Tu sabe que o valor 17 é o primeiro valor do vetor, aí tu vai lá e coloca que ele tá na posição 1. Aí tu errou, porque ele está na posição 0. Na posição 1 daí é o segundo valor do vetor. Então é muito preciso que tenha esses cuidados, certo? Bom, e o resto de matrizes e vetores assim vocês vão conhecendo melhor na prática também e nas aulas e fazendo exercícios. Conforme for aparecendo exercícios, vocês vão explorando um pouquinho mais desse universo que tem os vetores e tem as matrizes. No mais, durante essa aula era isso, pessoal. Quero agradecer vocês pela atenção. Lembrar vocês de que qualquer coisa, entrem em contato, certo? E se gostaram, por favor, deixem um like e divulguem para algum colega de vocês que tiver com alguma dificuldade e com essa base de ser assim inicial, tá bom? Eu deixo meu até mais para vocês, um grande abraço e até a próxima aula, próximo vídeo, certo? Até mais.